O bagulho é o seguinte, rapaziada, eu ensinei o Gorra Level para mais de 100 agências e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber, irmão. A mina de ouro. Não as 1001 funcionalidades que o Gorra Level tem, vou encher linguiça aqui não, vou te mostrar exatamente o que a gente usa aqui no Gorra Level, que permitiu a gente vender contratos de 1.500 a 2.000 dólares pra gringa, mesmo com o meu inglês aqui quebrado, tá? Inclusive, toma aqui a prova, mano. Tô aqui no meu Stripe, se vocês quiserem ver aí, 1.500, 2.000, vou dar até um refresh aqui pra vocês. Bababá, fechou? Quanto à comunidade, cara, ensinou pra mais de 100 pessoas sobre o Gorra Level, tá bom? Então aqui tá também, ó, aqui o nosso grupo no WhatsApp, 238 membros, aqui tá o nosso portal aqui na comunidade, 300 membros, e aqui tem um mural só de depoimentos da galera que passou pela comunidade, implementou o Gorra Level e tá vendo sucesso hoje aqui, tá bom? Vou deixar o link aí de tudo que eu falei, se vocês quiserem dar uma olhada depois, entrar na comunidade, fica à vontade, mas nesse vídeo aqui eu já até preparei pra vocês exatamente o que eu quero falar. O Gorra Level, galera, praticamente eu separei aqui em dois setores que realmente ajudou a gente a transformar a agência e conseguir fechar esses contratos que eu acabei de falar pra você, tá bom? Então, entrega e comercial. Primeiro, cara, entrega. O que eu gostaria de falar, cara, o que eu vejo muitas e muitas agências que, na minha opinião, erram hoje, eles têm o seguinte processo, mano. A galera fecha o cliente e aí demora de, porra, mano, às vezes de 3 até 1, 2 semanas pra implementar, tem uma porrada de software que tem que pegar, Calendly, Pipedrive, acesso Facebook, porra toda. E aí, como consequência disso, o cliente fica com aquele remorso de comprador, passa um mês, ele cancela, ou nem como você começa a rodar as campanhas, ele já pede reembolso, e como consequência você não consegue escalar porque tu tá fechando clientes na mesma velocidade que tu perde cliente. O Gorra Level mudou tudo isso que eu te falei pra você aqui pela minha experiência, tá bom? Eu quero te mostrar exatamente quais são os fatores que ajudaram a gente a superar esse obstáculo que eu mencionei pra vocês, fechou? Então, primeira coisa, mano, time to first value. Como eu falei pra vocês, pra quem não sabe o que é time to value, é praticamente o tempo que você demora desde a hora que você fechou o cliente até você entregar o primeiro valor pra ele, fechou? Então, cara, antes do Gorra Level, a gente demorava aí 1 semana pra, às vezes, cara, entregar uma coisa, fazer um onboarding e começar a rodar anúncio, né? Como consequência, a galera ficava fria, se arrependia, pedia reembolso e a parada não ia pra cima, mano. Então, a primeira coisa que a gente implementa aqui com o Gorra Level é a questão do time to first value, beleza? Que é entregar valor o mais rápido possível desde o momento que a gente fecha um cliente. Como a gente faz isso? Hoje eu faço isso através de duas coisas, mano. Então, primeiro, eu tenho uma campanha de reativação de base. Para quem não sabe o que é isso, praticamente você pega as bases ou as leads antigas do seu cliente e você tenta reengajar elas através de um disparo no WhatsApp, e-mail, e aí depois disso você pode fazer várias coisas. Você pode alertar o seu cliente quando alguém responder positivamente, ou você pode fazer que nem eu faço, que eu tenho uma IA que já lida com essa base aí, consegue fazer uma triagem e já agenda com o meu cliente automaticamente, entendeu? Então essa é a primeira coisa que a gente faz, desde que a gente fecha o cliente, a primeira coisa que a gente faz, a gente pede a base de dados dele, seja que tiver no CRM antigo, seja se tiver no próprio iPhone dele, os contatos, e a gente tenta já reativar essa base e já gerar um retorno para ele antes mesmo dele investir em anúncio, rapaziada. Então, segunda coisa que a gente faz também, acesso aos cursos. Então, cara, a gente não se posiciona como uma agência de marketing. Uma vez que a galera fecha com a gente praticamente toma conta de todo o processo comercial da empresa, dos nossos clientes, entendeu? Sem contar o fechamento, claro, que não tem como. Mas uma coisa que a gente oferece aqui que ajuda bastante também a prover esse valor e já justificar o investimento que o seu cliente fez em você, são cursos com o intuito de ajudar eles no comercial, cara. Então, independente, cara, se tu tá entregando resultado ou não, se o seu cliente não fechar os clientes dele, ele vai cancelar contigo. Então, o que a gente fez? A gente contratou um expert do nosso nicho para fazer umas aulas especificamente sobre o processo comercial. Uma vez que a lead tá lá fazendo uma visita ou tá lá presencial para fechar, ele conseguir fechar esse cliente através de processos de venda e esse conteúdo que a gente fornece, beleza? Então, essa é a primeira coisa, time to first value, muito importante. Se você tá lidando com churn alto, se você tá lidando com pessoas que, cara, fecham com você no dia seguinte ou depois de 48 horas, a galera já fica mais fria, se arrepende, quer reembolso. Aconselho muito vocês fazerem isso, tá bom? Segunda coisa que mudou totalmente a nossa entrega, mano, foi a questão do onboard, fechou? Então, cara, antigamente, como eu falei, era de 5, 6, 1 semana, às vezes até 2 semanas para começar o cliente a começar a rodar os ads, enfim, a dar um launch. Hoje, por causa do Gorra Level, em literalmente 24 a 48 horas a gente já tá live com os anúncios e já consegue fazer o launch do cliente. Por quê? Porque literalmente dentro do Gorra Level, cara, tem essa funcionalidade que eu vou mostrar aqui para vocês, que se chama... eu tô aqui dentro da minha conta sobre account, tá bom? Aqui dentro do Gorra Level tem uma coisa que é chamada de snapshot. O que isso é? Praticamente é um template de toda a sua entrega, mano. Então, se você criou landing page, se você criou automações, se você tem um calendário, uma pipeline de vendas aqui dentro do Gorra Level, dentro de uma conta, com um clique você consegue estar duplicando exatamente
essa entrega para outro cliente. Então, se você for uma agência nichada, ou se você tiver cliente, múltiplos clientes no mesmo nicho, cara, isso aqui vai salvar muito sua vida. Então, como é que a gente faz aqui? Praticamente eu venho aqui, eu vou vir em Account Snapshots, e como vocês podem ver aqui, eu já tenho vários snapshots, vários templates de entrega que eu tenho aqui, que eu posso literalmente replicar em um segundo. Então, por exemplo, esse SVG incorporador é onde já tem toda a nossa entrega, né? Eu venho aqui, eu clico aqui em Create New Account. Vamos dizer, por exemplo, que o meu cliente está no Google. Vamos dizer que ele é um, roofer. Vamos lá. Eu pesquiso ele aqui, ele já vai puxar as informações desse cliente automaticamente do que está no Google. Aí eu vou falar que eu fechei com o Bob Esponja. Eu boto o e-mail dele aqui, cidade, e literalmente com 3 cliques eu consigo replicar tudo que está na minha entrega para esse cara aqui, mano. Então eu venho aqui, eu boto switch sub account e literalmente toda a minha entrega, todas as minhas automações que eu vou te mostrar aqui agora. Opa, tá copiando ainda, calma lá. Aí, foi. Tá processando. Mas como vocês podem ver, todas as minhas automações, desde a minha IA, desde a minha automação de call center aqui, que a gente oferece serviço de SDR para os nossos clientes, fluxo de follow-up, tudo já é replicado aqui, até as landing pages, rapaziada. Tudo que eu entrego, mano, é replicado em um clique. Então hoje, cara, se hoje você tá demorando aí, mais de uma semana para você entregar, você tá deixando dinheiro na mesa. Aconselho muito você dar uma olhada nessa funcionalidade aqui no GoHighLevel, cara, que pode te ajudar bastante, fechou? Vamos seguindo aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Cara, coleta de acessos e informações automáticas. Beleza, tô aqui dentro da minha, vou voltar para minha sub-account, a sub-account da minha agência. E aqui dentro da sub-account da minha agência, a gente tem uma coisa chamada form de venda fechada. O que acontece? Meu closer, se ele fechar alguém, primeira coisa que ele faz, ele vem aqui, ele vai botar o nome do cliente, o telefone do cliente, o total do investimento que ele fechou, o cash collected. Aqui é para uma oferta diferente que a gente estava rodando, o pay per lead, número de leads compradas, preço por lead, enfim, todas as informações que a gente precisa para realmente criar essa sub-account automática do cliente, né? Então, a gente não faz isso manualmente, tudo que a gente faz, como eu falei, é esse formulário aqui. Uma vez que o closer preenche esse formulário, a sub-account que eu acabei de mostrar para vocês já é criada automaticamente aqui dentro do GoHighLevel, já envia os acessos automáticos para o meu cliente e é literalmente assim, mano. No mesmo dia que a gente fecha, o cara já tem acesso ao nosso software aqui, já tem acesso a todo esse valor que eu falei para vocês que é importante entregar nas primeiras 24, 48 horas para que você não tenha problema de churn. Beleza, galera? Então, o meu closer, ele preenche aqui e automaticamente já vai criar a conta do seu cliente, como eu falei, enviar os acessos, blá, 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 blá. Fechou? Vamos lá, centralização de software. Irmão, se tu tiver Calendly, se tu tiver Pipedrive, se tu tiver uma porrada de software, mano, uma coisa que a gente percebeu é que isso causa muito estresse no cliente, mano. O cara tem que criar vários logins, aí tem que logar em várias coisas, aí é um estresse tanto pro seu cliente, tanto pro seu time interno, e no final das contas tu tem que ficar pagando uma porrada de mensalidade, e quando você vai juntar tudo isso, mano, dá um dinheirão do caramba que acaba fudendo a sua margem, e aí você não consegue escalar, você não consegue investir em anúncio, e aí a sua empresa fica meio que encalhada. Com o GoHighLevel, cara, tem vários planos, vou dar aqui os mais simples para você, tem um plano de $97 e um plano de $297, ambos praticamente entregam a mesma coisa, a única diferença é que no 297 tu pode ter clientes ilimitados aqui dentro, tá bom? No de 97 você pode ter até 3 clientes. Mas, cara, praticamente o que o GoHighLevel fez foi centralizar toda a nossa entrega em um software só. Então ficou muito mais simples para o cliente. Cara, ele já vem aqui, ele já consegue ver o nosso próprio software e já consegue ter todo o acesso que ele precisa dentro de um lugar só e não ficar queimando a cabeça com um monte de login, um monte de coisa que acaba que ele nem loga, nem vê e aí acaba impactando o seu resultado e tu que acaba se fudendo por causa disso. Então, essa foi outra coisa que, cara, ajudou bastante aqui na operação. Fechou? Vamos partir para a próxima aqui, como eu falei, cara, vai ser cruzão, rapaziada. É assim mesmo, vou falando, vou mostrando e fiquem comigo aí, porque no final eu vou dar uma ofertinha para vocês muito boa, hein, se tu ficar aí. Mas vamos lá. Templates prontos, automações, GoHighLevel, Snapshot, não vou mostrar isso novamente, mas exatamente o que eu acabei de mostrar. A nossa entrega consegue ser replicada em questão de um clique, então se você é uma agência nichada ou se você tem agentes de vários, se você tem uma agência com vários clientes no mesmo nicho, isso aqui vai salvar muito, mas muito tempo seu. E a última coisa, cara, em questão de entrega que tá muito hot, tá hot pra caramba aí, cara, é questão de agentes de IA. Então, dentro do próprio GoHighLevel, você tem a opção de vender agentes de IA nativos aqui, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Se eu vim aqui, deixa eu mudar aqui pra um dos meus clientes. O cacete, não tá liberado nesse cliente aqui. Aproveita que vocês podem até ver como é que trabalha, como é que funciona aqui realmente o GoHighLevel, galera. Então, eu tô aqui na visão de agência, eu posso literalmente selecionar quais permissões eu quero que o meu cliente veja ou não. Então, se eu vim aqui, eu posso vir aqui em Feature and Limits e eu posso limitar exatamente o que ele pode ver aqui, o que ele pode usar, mas eu quero ver a questão do agente de IA, mano. Por que não tá aparecendo? Aí, consegui resolver aqui, rapaziada. Pronto, tá aqui o agente de IA, então você pode criar agentes aqui dentro do GoHighLevel nativos, tanto de voz, então agentes conseguem conversar, ligar para você no seu telefone, falar como ser humano, como agentes de texto, né? Então, que vai ser usado para WhatsApp, Instagram DM, Facebook, essa porra toda aí. Fechou? Então tu pode literalmente
agente aqui, cara, se você nunca criou um agente, você pode literalmente vir aqui e criar em questão de 5 minutos, cara. É muito, muito fácil o jeito que eles fizeram aqui. E funciona do mesmo jeito se, por exemplo, você tiver um agente de end-to-end, que eu já vou tocar. Mas eu venho aqui, cara, olha só, tem vários já templates já prontos praticamente que eu posso usar. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um template pronto. Vamos ver o que eles têm. Cara, tem Denton, que é de dentista. Eu vou usar esse aqui de dentista. Beleza? Então ele já agenda ligações. Ele funciona para os canais de SMS, Instagram, Facebook, webchat, live chat, WhatsApp. E já faz o handover, que é transferir a call. Ele tem follow-up e ele já consegue até dar um update em questão de dados do cliente. Então, por exemplo, se o cliente me falar o e-mail dele durante a ligação, o agente consegue identificar isso e já atualizar aqui dentro do CRM, entendeu? Então eu vou vir aqui, vamos dar uma olhada, install. Eu venho aqui, allow o install e literalmente é isso. Eu já tenho um agente de IA aqui pronto para funcionar. E aí, como vocês podem verem, vocês podem selecionar aqui várias coisas, desde quanto tempo demora para responder, o máximo de mensagens que pode enviar aqui, treinamento, então você pode dar um upload de um knowledge base, que seja uma base de dados, os objetivos desse agente, né, o que ele deve fazer, enfim, galera, dá para você fazer praticamente um monte de coisa aqui. Mas, cara, se você já vende agente de IA, se você usa no N2N, por exemplo, também tem a possibilidade de você integrar aqui no Go High Level, tá bom? Inclusive, a gente faz isso na nossa agência, a gente usa tanto o nativo aqui do Go High Level para projetos mais simples, mas quando é um projeto mais complicado, às vezes a gente precisa usar o N8N e sem problema, a gente consegue integrar aqui dentro do CRM e já ter tudo centralizado. Fechou, galera? Cara, então, questão de entrega é praticamente não, mano. Tem muita mais coisa, mas isso aqui é realmente o principal que fez a maior diferença aqui dentro da agência, tá bom, rapaziada? E agora eu vou cobrir com vocês a questão do comercial, fechou? Então, cara, primeira coisa, por que usar o Go High Level ajuda a gente a fechar mais cliente e nos posicionar na call como realmente uma autoridade ali, né? Cara, primeira coisa, não sei se vocês perceberam, mas, cara, apesar de eu estar falando no Go High Level, mas tá no meu domínio, Digital Moon, que é na minha agência, tá a minha logo aqui, tá? Tá aqui as minhas cores de branding da minha agência. Então, cara, quando eu chego numa call de venda, eu já apresento isso aqui como meu software, mano, que eu literalmente construí especificamente para a dor daquele nicho. Então, quando a gente vai na call de venda, a gente compartilha a tela e a gente mostra isso aqui, cara. A gente consegue mostrar todos os dados aqui de literalmente desde quantas leads geramos, quantos agendamentos geramos, quantas visitas, dessas visitas, quantas visitas se tornaram em vendas, né? E aqui já fica tudo centralizado. O VGV que a gente gerou, para quem não sabe, VGV é valor gerado de vendas. E, cara, literalmente o cliente vê esse dashboard aqui, ele consegue ver exatamente aonde que as leads estão em questão da pipeline, aonde que está o maior gargalo, quantas ligações, por exemplo, eu trabalho no nicho imobiliário, vocês devem ter percebido, mas quantas ligações cada corretor fez aqui pra gente conseguir identificar quais são os melhores, quem tá performando bem, quem não. Cara, relatório, enfim, rapaziada, tem um negócio todo aqui pro gestor feito para realmente o dono do negócio, que seria o nosso cliente, conseguir avaliar os resultados que a gente está trazendo para o negócio dele, cara. E o cara bate o olho aqui, literalmente vê que a gente gerou 4 milhões pro negócio dele, mano. Tu acha que o cara vai continuar com a gente ou não? Enfim, mano, ficou muito mais fácil a gente conseguir realmente demonstrar o nosso valor e conseguir construir essa autoridade através de realmente apresentando uma solução única, um software único nosso, que aí torna a questão da conversão muito mais fácil. Fechou, galera? Cara, autoridade, então, como eu falei, o software próprio, showcases de cliente, então na call de venda a gente, cara, compartilha a tela, a gente mostra aqui no nosso cliente exatamente o que vai acontecer quando ele fechar com a gente, dashboard, como que funciona, e isso aumentou muito a nossa taxa de conversão. Beleza? Posicionamento, cara. Aqui vem outra coisa que eu vejo muito processo comercial, que todo mundo tenta se vender como melhor, como expert. Cara, durante a minha jornada aí e aprendendo com os mentores que eu tive, se teve uma coisa que eu aprendi sobre vendas é nunca me posicionar como melhor, mas sempre me posicionar como diferente, uma solução diferente. Por quê? Cara, marketing digital já tá ficando um pouquinho velho. Maioria dos donos de negócios locais ou donos de negócios que seus clientes que tentam vender já passaram por uma call de venda ali pro marketing e adivinha o que todo mundo fala para eles naquela call. Eu sou o melhor, sei lá o que, eu tenho mais experiência, olha os meus resultados, blá 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 blá. Cara, a gente não faz nada disso. Tudo que a gente faz na call de venda é nos posicionar como uma solução diferente que eles nunca tentaram no passado. Só pensa, cara. Se você pega aí uma dieta, essa dieta nova, é a dieta da beterraba, sei lá o quê. Por que faz tanto sucesso assim? Porque é uma coisa nova. Porque a maioria das pessoas já tentaram perder peso indo pra academia, a maioria das pessoas já tentaram perder peso fazendo uma dieta aí normal, de low carb, seja lá o que for, blá 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 blá. Mas quando vem uma oportunidade diferente que elas nunca tentaram, cara, talvez essa vez vai ser diferente, a gente vai conseguir fazer. Enfim, todo mundo sabe que para perder peso só tem que gastar mais caloria do que você consome. Mas o jeito que você vende, o seu método, pode influenciar muito na decisão da pessoa. Então, por isso que eu sempre digo, cara,
diferente é melhor que melhor. E nas nossas calls de venda, quando a gente posiciona o nosso software, quando a gente mostra aqui como é que a gente trabalha e se posicionando com uma solução diferente, isso também aumentou muito a conversão aqui de vendas dentro da agência. Fechou, galera? Então, cara, fica aí uma dica para vocês. Se você está tentando se posicionar como o melhor, como o expert dentro das suas calls de venda, tenta se posicionar só como diferente. Só fala, cara, a gente faz um pouquinho das coisas diferentes aqui, deixa eu te mostrar a nossa metodologia própria, e aí você decide se é algo que você quer ou não. Segue minha dica. Mas beleza. Sales Assets. Então, rapaziada, o que é Sales Assets? É praticamente todos os nossos processos de venda aqui, né? Então, desde o funil de vendas, a pipeline, automações, VSL, calendário, é tudo feito dentro do GoHellevel, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu voltar para minha subconta. Então, por exemplo, se eu for aqui em Sites, eu tenho já vários funis aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, aqui dentro eu consigo já montar o meu funil. Uma das coisas que a gente sempre faz aqui também é split test. Então, dentro do próprio GoHellevel, você pode mandar tráfego, você pode dividir o seu tráfego para 2 páginas diferentes e fazer um teste AB, ver qual está convertendo melhor, e aí você consegue botar 100% do tráfego para aquela outra agência, né? É bem coisa que tem no ClickFunnels, que muita gente usa, mas se você nunca tiver ouvido falar, cara, ajuda muito na conversão da sua landing page e diminui o seu custo por lead, custo por agendamento, seja o que for. Então, todo o nosso funil aqui já está montado aqui dentro do GoHellevel, desde a nossa LP até a nossa página de obrigado, onde tem nossos cases, um monte de coisa lá para a galera já construir uma confiança com a gente antes mesmo de entrar na call, né? Todo o nosso processo de venda. Eu acredito que eu já mostrei para vocês o pipeline, mas eu vou mostrar aqui de novo. Cadê? Conversas. Aí, foi. Oportunidades aqui, time. Aqui dentro eu posso, por exemplo, ter vários e vários pipelines. Então, a gente tem uma pipeline só dos nossos clientes ativos. A gente tem uma pipeline de onboard, que já notifica o nosso time interno de CSM e Tech Guy. Tem uma pipeline só de recrutamento, então, trazendo colaboradores para a agência. E também tem a pipeline de vendas, né? Então, aqui dentro a gente consegue literalmente criar os estágios que a gente quiser. Já fica aqui tudo guardado. Então, por exemplo, eu consigo ver exatamente que esse cliente ele veio de qual anúncio, tá bom? E aí o que me permite fazer é justamente otimizar o meu processo comercial, otimizar os meus anúncios para as pessoas que compram. Então, muitos dos casos eu vejo isso, cara. Às vezes eu tenho um custo por lead muito, muito baixo, só que a galera não tá comprando. E, cara, o que importa para você não é o seu lead, mano. O que importa para você é quantas vendas você realizou. Então, foda-se se meu custo por lead tiver 100. Se eu fecho 1 a cada 5 leads dessa campanha, mano, por mim tá valendo. Eu prefiro muito mais isso do que pagar um custo por lead de R$10 e fechar uma em 10 mil leads, né? Então, cara, essa é outra coisa que ajudou a gente muito a otimizar o nosso processo comercial, é realmente otimizando pro ponto final de conversão. Então, você consegue, cara, literalmente manipular um monte de coisa aqui, eu consigo ligar para as leads aqui dentro, mandar mensagem, o meu chat aqui é unificado, então eu consigo mandar tanto e-mail, tanto WhatsApp, SMS, a porra toda aqui dentro de um canal só. Eu consigo ver exatamente a jornada desse cliente, por onde ele veio, ele preencheu o formulário, o contato foi criado, depois ele visitou minha página de obrigado. Consigo botar notas, agendar a reunião aqui dentro, então se você tiver Calendly, você pode substituir hoje mesmo com o GoHellevel, documentos. Irmão, o bagulho todo aqui. Cara, VSL a gente hospeda aqui também. Como eu disse, automações, calendário, o negócio todo. E por último, cara, o que isso realmente trouxe de diferença aqui na agência, cara? Eu vou deixar o print, eu acho que eu já botei no início, mas, cara, literalmente hoje a gente consegue, pelo fato da gente conseguir praticamente cobrir muito do processo comercial do nosso próprio cliente, que vai desde a geração de leads até, por exemplo, agendamento dessas leads através de inteligência artificial, a gente consegue ter um ticket muito mais alto. Então hoje a gente cobra de 5 a 10 mil reais mensalidade por cliente. Então, cara, se você tá fechando aí contratos de R$1.000, R$1.500, às vezes até eu vi gente fechando, cara, contrato de R$500 por mês. Irmão, não vale a pena, cara. Tenta entregar uma solução mais completa, que, cara, vai valer muito mais a pena, você vai ter muito mais margem e você não vai ter dor de cabeça de lidar com 1 milhão de clientes te pagando R$500. Eu prefiro muito mais ter 10 clientes que me pagam 5 mil do que, mano, 100 que me pagam 500. Então, time, esse aqui é o resumão de como o GoHellevel afeta aqui na operação hoje em dia. Eu sei que foi um conteúdo bem cruzão, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver interesse em testar o GoHellevel por 30 dias e pegar uma caralhada de bônus que a gente tá entrando na comunidade completamente de graça através dessa afiliação do software, clica no botão abaixo, eu ganho uma afiliação, mas só se você continuar como usuário pago depois desses 30 dias, tá bom, time? Então é isso, qualquer coisa, fala aqui nos comentários e vamos pra cima, clã.